Olá, prezados alunos, estamos aqui de volta. Eu quero dizer a você que há uma preocupação, tanto minha quanto da professora, em trazer a você o conhecimento universitário. Então, nós fomos nos currículos universitários de teologia e fomos também consultar as diretrizes curriculares do MEC para os cursos de teologia. E lá está a antropologia como uma disciplina realmente que toda pessoa que quer conhecer teologia precisa, de fato, aprender e estudar. Isto porque a religião ela é um fenômeno humano e a antropologia é o estudo do ser humano. Ela é um estudo complementar à sociologia, porém a sociologia estuda o ser humano em sociedade, enquanto a antropologia estuda o ser humano em sua natureza. A gente precisa, para entender a antropologia, entender um pouco de sociologia. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos sociais, né? Não sei até que ponto você percebe que tudo que está em você tem uma carga social muito grande, né? Se você, enquanto ser humano, não tiver essa inserção social, não tiver relações sociais, não viver em sociedade, você se torna alguém extremamente primitivo, né? Franz Boas é um antropólogo e ele tem um livro chamado A Mente do Ser Humano Primitivo. E ele vai então estudar como pensa o homem primitivo quando então a sociedade ainda não estava tão organizada como ela está hoje. Como então pensava esse ser humano primitivo? E a gente estuda então a antropologia buscando entender isto, né? Buscando entender o que é o ser humano sem a sociedade, sem a interferência social, né? Não sei se você conhece alguns desses filmes que eu vou falar para você. Por exemplo, tem um filme com a Jodie Foster chamado Nell. Este filme é de uma menina que foi tirada do convívio social e foi criada na mata, né? Ela foi criada totalmente sem o convívio social. E quando ela é encontrada posteriormente, quando ela já está numa idade adulta, ela está vivendo uma vida semi-animalesca, né? Ela não tem voz, ela sussurra, ela dá grunhidos, ela, enfim, tem uma série de comportamentos que são comportamentos que ela não teria se ela tivesse tido convívio social. Tem um outro filme também chamado Mowgli, o Menino Lobo, que da mesma forma é uma criança que foi criada sem o convívio social, então ela desenvolve alguns padrões de comportamento que não se encontra dentro da sociedade. Por exemplo, ela dá uivos, né? Ela anda semi-abaixada, pulando, coisas assim. Todos nós conhecemos Tarzan, né? Que é chamado o homem macaco, porque ele não foi criado também dentro de uma sociedade, mas foi criado no mato pelos animais, e ele então incorpora aquilo que os animais então reproduzem, né? Por quê? Porque a ausência da sociedade, ela também não permite que surjam em nós alguns padrões de pensamentos ou de comportamentos que são sociais e que nós só temos porque nós
vivemos em sociedade. Então para entender a antropologia, a gente parte então da sociologia, né? Então a sociologia é o estudo da sociedade, enquanto a antropologia ela é o estudo do homem ou do ser humano. A sociologia ela estuda a antropologia porque a antropologia é que vai fornecer ferramentas para que se possa entender o comportamento do ser humano. Perceba, aluno, quantas coisas em você que são sociais, né? Então você, por exemplo, fala a língua portuguesa e você vai ver que toda a comunidade que você conhece, todas as pessoas com as quais você dialoga, o seu professor que está lhe dando uma aula usa a mesma língua que você, porque esta é a língua que circula na nossa sociedade, né? Então, você percebe a partir, por exemplo, da observação da língua, que há nela um fator extremamente social. A sociedade fala essa língua, né? Então você fala essa língua também porque você está inserido nessa sociedade e incorpora ela dentro de você. Quando nós estudamos a sociologia, é muito importante, aluno, você entender que a sociologia ela vai nos dar a base do funcionamento da vida social e do seu funcionamento dentro desta sociedade. Eu vou te dar só uma base baseado apenas em uma das dezenas de teorias da sociologia, mas essa especificamente que eu vou falar para você, ela já vai te dar uma noção do seu eu social. Porque a partir desta teoria, nós vamos avançar então para entender a antropologia, como é que a antropologia entra aí e como é que ela vai nos fornecer ferramentas para entender o comportamento do ser humano. Então, aluno, entre as várias teorias, a teoria que eu quero pensar com você é a teoria do fato social. Fato social é uma teoria que está na base da sociologia e é uma teoria que nos dá uma percepção muito clara do nosso eu social. O pai dessa teoria é Émile Durkheim. O que Durkheim fala que é o fato social? Segundo ele, o fato social são formas de ser, pensar e se comportar do ser humano que são exteriores a ele e que lhe são passadas por coerção. Então eu vou explicar para você com riqueza de detalhes este conceito do fato social para que você possa entender como é que o ser humano se constitui socialmente. Então, para nos dar uma ideia mais concreta da sua teoria, o autor nos apresenta 3 características que estão dentro da teoria e que são características que podem ser observadas em você. Por quê? Porque ele diz que o fato social, ele se torna uma realidade a partir de 3 situações que eu vou passar aqui agora para você.
A primeira é a exteriorização. O que isso significa? Isso significa que todos os fatos e todos os fenômenos, eles não estão necessariamente dentro de você, mas eles são exteriores, eles estão fora de você. E eles são, então, passados para você, são transferidos para você. Como isso acontece? Então, você chega ao mundo e dentro da sua cabeça, né, não tem absolutamente nada. Você não traz nada dentro da sua cabeça, a não ser um cérebro que está preparado para receber informações, mas ele não traz nada. Então você não tem uma língua, você não tem uma religião, você não tem preconceito nenhum, você não tem ódio no teu coração, você não tem raiva, você não tem desejos de vingança, você não tem nada dentro de você. Porém, quando você chega, o mundo ele está funcionando. E no mundo existe uma série de situações que elas vão ser, então, transferidas para você. Então, o mundo está funcionando fora de você, né? Não dentro de você, ele está funcionando fora de você. E esse mundo que está funcionando fora de você, a partir do momento que você chega nele, ele então começa a transferir para você tudo aquilo que há nele, né? Então, segundo Emile Durkheim, as formas de ser, pensar e se comportar não são do sujeito, elas são da sociedade a qual esse sujeito ele chega. Então, a partir desta visão, a gente começa então a perceber o peso que a sociedade tem sobre nós. Começamos a perceber o quão social nós somos. Por quê? Porque o que começa a se incorporar no ser humano são formas de ser, são formas de pensar, são comportamentos. Tudo isso vai sendo incorporado. Não nasce dentro de você, mas é colocado de fora para dentro. Estão exterior a você, estão no seu mundo, estão no seu bairro, estão na sua família, estão nos seus amigos, está na sua rua, está na sua igreja, está na sua escola. E na medida que você vai vivendo nesta sociedade, essas coisas vão entrando dentro de você, né? E você vai recebendo e reproduzindo, recebendo e reproduzindo, recebendo e reproduzindo, né? Então, se você recebe um preconceito, a tendência é daqui a pouquinho esse preconceito ser reproduzido. Porque é a informação que você tem e como você não tem nenhuma referência, aquela informação é a verdade e você passa a reproduzir ela. A segunda situação que o autor coloca para nós e que está relacionada ao fato social é a coerção. Por quê? Porque a gente recebe esse mundo exterior e não resiste a ele. Ele vem e de fato se estabelece dentro de nós. Não é verdade? Nós não resistimos, nós não dizemos que não queremos, nós aceitamos passivamente todas as coisas.
Estamos lá com 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4. Tudo que vem a gente recebe, tudo que vem a gente recebe. Então, esse processo é chamado coerção. Não resistimos, não rejeitamos, não dizemos que não, mas aceitamos. Então, se alguém, na nossa sociedade, por exemplo, se usa o real, né? Então, quando a gente vai receber o nosso primeiro dinheiro, a gente recebe o real. Ninguém rejeita e diz, não, eu não quero real, eu quero o dólar, ou eu quero... Então, porque nem conhece outro tipo de moeda. Não conhece. Então, a gente vai aceitando esses padrões. Então, nós aqui, né, dependendo da região, nós comemos arroz e feijão e almoçamos arroz e feijão todos os dias, e aquilo vai se tornando, né, vai entrando em nós esse comportamento, a gente vai aceitando, né? Vamos tomando Coca-Cola, vamos, enfim, desenvolvendo padrões de comportamentos, padrões de pensamentos, e isso está muito relacionado a uma série de questões, aonde eu nasci, em que região eu nasci, como é a família que eu nasci, como é a cultura do lugar que eu nasci, em que classe social eu nasci, como são meus pais, do que eles acreditam, o que eles pensam da vida, como é que eles veem o mundo. Tudo isso vai sendo passado para nós por coerção, e a gente vai aceitando tudo isso, e isso vai então nos incorporando na sociedade, porque a gente recebe e dá, e então isso vai se incorporando na sociedade. A terceira coisa que Durkheim fala é a generalidade, né? Então veja, o fato social, para ele tem exteriorização, porque o sujeito nasce e esse mundo exterior, ou essa sociedade que ele se insere nela e que está funcionando, começa então, por coerção, a passar para ele seus valores, suas crenças, seus costumes, seus comportamentos, até o sotaque, né? Então a pessoa nasce em Minas, por exemplo, quando ela começa a falar, né? Qual é a língua que está falando lá em Minas? Essa pessoa, então, ela começa então a receber esta língua com todo o sotaque, toda a tonalidade, tudo aquilo que essa língua tem, e essa pessoa começa a incorporar e a falar. Se ela nasceu no Rio de Janeiro, então ela se colocou lá no Rio de Janeiro, lá no exterior dessa pessoa tem uma língua funcionando, e essa língua funciona assim, 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 e daqui a pouquinho essa pessoa está falando exatamente com o mesmo tom, com o mesmo ritmo, com a mesma intensidade, né? Da mesma forma. Por quê? Porque a gente vai incorporando então esse exterior, né? E reproduzindo ele conforme nos diz a teoria. E ele coloca então a generalidade, porque o que acontece com um, acontece com outro, e com outro, e com outro, né? Acontece com outro, acontece, vai acontecendo. Todos que estão, de certa forma, dentro do mesmo contexto social desse sujeito, vão sofrer a coerção dos mesmos fenômenos que ele. E aí gera então a vida em sociedade. Aí nos tornamos então sociais. Então esse aqui, por exemplo, ele nasce aqui no Brasil e ele incorpora então a língua portuguesa. Esse também, esse também, esse também, esse também, esse, todos incorporam a mesma língua. Não rejeitam, não dizem que não batem perna dizendo eu não quero esta língua, eu não quero falar essa língua, eu quero falar a língua hindu.
eu quero falar a língua japonesa. Ninguém rejeita esse processo, ninguém rejeita ele. Todos vão incorporando por coerção a mesma língua. É a generalidade, todos vão incorporando a mesma língua da sociedade em que ele está. Então, se nasceu no Japão, todos começam a falar, quando começam a falar o japonês. Nasceu na Alemanha, quando começam o alemão. Por quê? Porque a língua é um fenômeno exterior. Nós não viemos para o mundo com uma língua, essa língua está funcionando exterior a nós e nós pegamos ela para nós. Aqui usam um dinheiro, todos vão usar o mesmo dinheiro. Aqui tem uma música, todos vão ouvir as mesmas músicas, todos vão participar dos mesmos padrões, né? Então você vai, por exemplo, em regiões do Nordeste, eu já fui muito ao Nordeste com a minha esposa, lá existem formas de vida que são do nordestino e todo nordestino reproduz esse padrão de vida. É uma coisa interessante. Você vai lá no Rio, você vai lá no Rio Grande do Sul, né? Então as pessoas têm os seus padrões de vida que não nasceram com ele, mas que são incorporados. Então, a sociologia, ela nos traz então esta base, né? Ela nos traz então esta base. Qual é a base? É a base que somos sociais. E o que nós somos levados então a pensar quando a gente sai da sociologia e vai para a antropologia, o que nós somos levados a pensar é: e se este sujeito não fosse incorporado numa sociedade? É isso que nós somos levados a pensar. E se ele não fosse social? E aí nós entramos num segundo nível de reflexão, agora sim de base antropológica. Agora eu quero pensar com você o seguinte: quando esta sociedade ou esse processo de socialização, ele não acontecia em larga escala. Então veja, o processo de socialização não acontecia em larga escala, como hoje nós temos acesso ao mundo todo, né? Mas quando a gente pensa no planeta, a gente tem que pensar o seguinte, alunos: essa realidade que nós vivemos hoje, há séculos ou há milhares de anos atrás, era outra. Por que era outra? Porque os povos viviam separados. Então aqui vivia um povo, aqui vivia outro, aqui vivia outro. Eles viviam separados. E uma coisa interessante, sabe o que é, alunos? Eles viviam separados e não tinham contato entre eles. Esse povo só conhecia ele. Ele não tinha contato com o que acontecia com o outro. Então, ele não incorporava em si o comportamento do outro. Então, nós, por exemplo, nós temos muitos comportamentos que não são nossos, porque nós estamos no mundo globalizado. Agora, se você pensar aí no ano 2000 antes de Cristo, 5000 antes de Cristo, 50.000 antes de Cristo e vai por aí afora, as sociedades viviam isoladas. Elas viviam isoladas, não tinham nenhum contato entre si. Essa não sabia o que essa fazia, que não sabia o que essa fazia, e assim sucessivamente. Cada uma vivia dentro do seu mundo particular. É aí que surge a antropologia.
Por que que a antropologia, então, se constitui uma ciência de estudos do ser humano? Porque o que ela vai estudar é o seguinte: começa a partir do século XVI o contato dos antropólogos com os povos. Então o antropólogo vem aqui e conhece esse povo. Olha que legal, conheceu esse povo X, recolheu uma série de informações sobre esse povo. Quando ele vai aqui conhecer o povo Y, que não teve contato nem com o X nem com o outro, ele vai recolher informações sobre esse povo. Quando ele vem aqui, ele vai recolher informações sobre esse povo. E aí os antropólogos perceberam uma coisa extremamente interessante. É que havia determinadas coisas que eles encontraram aqui e que eles encontraram aqui também. E encontraram aqui. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Mas como esses povos poderiam estar reproduzindo a mesma coisa se eles não tinham contato entre si? Como é que um determinado pensamento ou comportamento foi transferido desse para esse se eles nunca tiveram contato? Aí então surge a antropologia como ciência de estudo. Por quê? E o que a antropologia vai entender então é que aquilo que eu encontro neste que vive isolado desse, que vive isolado desse, e desse, aquilo que eu encontro em todos eles não é social. Não é social. É antropológico. Ou seja, é algo que está no ser humano e não nele pelo fato dele viver em sociedade. As pessoas que vivem aqui, elas estão reproduzindo esta sociedade. O que eles pensaram, os antropólogos, quando iniciaram os seus trabalhos de campo, né, suas pesquisas, suas viagens, é que quando eles saíssem de uma sociedade e chegassem noutra, eles iam encontrar padrões de pensamentos e comportamentos completamente diferentes. Mas eles perceberam que o que acontecia aqui, acontecia aqui. E acontecia aqui e acontecia aqui. Só mudava a forma como acontecia, o modo como acontecia, mas acontecia. Então, é aí que se começou a construir um conhecimento do ser humano. E é aqui, alunos, que a gente então agora transfere a nossa reflexão da sociologia para a antropologia, para nós vermos então como é que esta ciência se constitui e qual a importância dela para o nosso estudo, que é a antropologia da religião.